Olá pessoal, tudo bem? Quero fazer a cirurgia bariátrica, por onde eu começo? Esse vai ser o tema da nossa conversa de hoje. Então a gente vai falar o que o paciente tem que fazer, qual o pontapé inicial para fazer a cirurgia bariátrica. Então, o paciente tem obesidade mórbida, está decidido a fazer a cirurgia, o que ele tem que fazer para iniciar esse processo? Todo mundo sabe que esse processo da cirurgia bariátrica é um processo um pouco complexo, depende de avaliações, de consultas, de exames, de autorização do plano de saúde, se esse for o caso. Então, o primeiro passo que o paciente precisa tomar para começar o processo de cirurgia bariátrica é consultar com um cirurgião bariátrico. Às vezes, o paciente pode ir no endocrinologista para que ele indique um cirurgião bariátrico que é da confiança dele, ou seu médico clínico, ou qualquer um médico especialista que já lhe acompanha, para que indique um cirurgião bariátrico de confiança. Outra coisa, ele pode seguir a orientação de algum colega, de algum parente, alguém que já fez a cirurgia bariátrica, e siga a orientação dele, que vai dizer, eu fiz com tal médico, com tal equipe, foi tudo bem, me senti acolhido, me senti bem tratado, sugiro que faça com essa pessoa. Mas eu sugeriria também que antes de fazer essa escolha, porque é uma escolha importante na vida, a primeira escolha importante é que tu vai definir por fazer a cirurgia bariátrica, a outra escolha é qual equipe que vai te operar, que vai te ajudar nesse caminho. Então eu sugeriria que estudasse a respeito desse médico, perguntasse para outras pessoas, entrasse nas redes sociais, fizesse uma pesquisa daqui a pouco no Google, para conhecer um pouco mais sobre o cirurgião, para já entendendo o processo, como funciona naquela equipe, com aquele cirurgião, porque é um pouquinho diferente esse processo, dependendo da equipe, dependendo do cirurgião, varia um pouco, então é extremamente importante saber como é que funciona com aquela equipe. Então, procurar conhecer o cirurgião, procurar assistir palestras, assistir vídeos, ver como que o cirurgião se comporta, ver quais as orientações que ele dá, para quando chegar na consulta já ter entendido um pouco do processo, que aí a consulta flui mais fácil, o caminho para avaliação das especialidades vai ser mais tranquilo, porque o paciente já vai entender esse processo já olhando, assistindo os vídeos, acompanhando isso previamente. Então o primeiro passo é esse, definir o seu cirurgião bariátrico e consultar com ele. Então vamos lá, consultou com o cirurgião, o que vai ser feito nessa primeira consulta? Basicamente, a primeira consulta é definir se realmente tem critério de indicação para a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica ela é indicada em pacientes com obesidade mórbida, varia pelo índice de massa corporal e pela presença de comorbidades. Então, basicamente assim, pacientes com índice de massa corporal acima de 35 que tenham comorbidades já tem indicação de cirurgia bariátrica. O índice de massa corporal é uma conta simples, se faz a divisão do peso pelo quadrado da altura. Então, divide o peso pela altura vezes a altura. Se esse número der maior do que 35, o paciente já tem indicação de cirurgia bariátrica desde que tenha comorbidades, que tenha problemas associados à obesidade. Quais são esses problemas? Os mais comuns são pressão alta, colesterol elevado, gordura no fígado, problemas de articulação, dor no joelho, dor no quadril, problemas de coluna, hérnia de disco, doença do refluxo. Então são várias doenças que vêm junto com a obesidade ou que são agravadas pela obesidade. Então todas essas são consideradas comorbidades e são avaliadas junto para indicar cirurgia em índices de massa maiores do que 35. Já se o teu índice de massa for maior que 40, se essa divisão do peso pelo quadrado da altura for maior que 40, tem indicação de cirurgia bariátrica independente de ter comorbidades ou não. Dificilmente o paciente com índice de massa 40 não vai ter nenhum problema de saúde, não vai ter pelo menos uma gordura no fígado, uma alteração do colesterol, mas mesmo que não tenha, já está indicada a cirurgia. Quanto à idade, é confirmada também a idade para avaliar a indicação. Normalmente a cirurgia é indicada a partir dos 16 anos, antes disso até pode, eu fiz um vídeo sobre isso se alguém tiver mais interesse. Mas o ideal é que o paciente opere depois dos 16 anos e antes dos 70, mas mesmo assim, depois de 70 anos, eventualmente em alguns casos ainda se pode indicar. Então, é avaliado índice de massa, idade, outra coisa que é avaliado durante essa primeira consulta, as comorbidades que a gente já falou e também a questão do tratamento prévio da obesidade. Os planos de saúde, principalmente se for fazer por um plano de saúde, eles solicitam que o paciente tenha uma comprovação de que
tenha feito tratamento clínico com nutricionista, com endocrinologista, usado medicação, feito tentativas de tratamento clínico por pelo menos 2 anos. O balão gástrico também entra dentro do tratamento prévio, que tenha feito tratamento por pelo menos 2 anos e que tenha obesidade mórbida diagnosticada há mais do que 5 anos. Então são esses os critérios que os planos de saúde utilizam para que eles autorizem a cirurgia bariátrica. Então nessa primeira consulta, o cirurgião bariátrico vai confirmar esses critérios. Tendo os critérios para a cirurgia bariátrica bem definidos, vai ser encaminhado para especialidades e para exames pré-operatórios. Então os exames de avaliação de comorbidades e pré-operatórios, normalmente exames de sangue, endoscopia, ultrassonografia de abdômen, raio-x de pulmão, eletrocardiograma e bioimpedância. Esses são os exames básicos. Claro, alguns outros exames são solicitados. O paciente tem asma, vai solicitar um exame de espirometria. Se o paciente tem problema cardíaco, vai se pedir um ecocardio ou uma ergoespirometria, uma ergometria. Então, dependendo do quadro clínico do paciente, mas os básicos são esses que eu citei. E as avaliações básicas também normalmente são com nutricionista, psicólogo, endocrinologista, clínico ou cardiologista. Então, fazendo todas essas avaliações e os exames, se tudo estiver de acordo, aí sim é procurar novamente o cirurgião para que ele avalie todos os exames, todas as comorbidades e faça a solicitação da cirurgia. Então, esse é o processo que se faz no pré-operatório de bariátrica, desde que tomou a decisão para fazer. Então, para dar o start, para dar o início do processo, é procurar o seu cirurgião bariátrico de confiança, que ele vai fazer todo esse processo junto contigo, vai te encaminhar para a equipe multidisciplinar, que já é da confiança dele, que já trabalha com ele e que vai conseguir te conduzir com tranquilidade até o dia da cirurgia e fazer esse segmento do pós-operatório. Então, busque um cirurgião de confiança, uma pessoa que te inspira confiança, que te ajude nesse processo e que tenha uma equipe adequada, qualificada e que o cirurgião também tenha formação em cirurgia bariátrica, seja um cirurgião habilitado para fazer cirurgia bariátrica e que trabalhe num hospital também que seja referência em bariátrica. Esses são os conselhos que a gente dá para quem quer começar a entrar nesse processo da cirurgia bariátrica, que tomou a sua decisão. Primeiro passo, procure o seu cirurgião bariátrico de confiança. Compartilhe com a gente os seus comentários, faça suas perguntas que a gente está aqui para responder. Até mais, tchau, tchau.